Paz do Senhor, amados. O que a igreja tem buscado? Qual tem sido a preocupação da amada noiva? Porque como nós já meditamos lá em Mateus capítulo 25, onde diz da parábola das 10 virgens, elas são comparadas com a igreja, com a qualidade de cristãos. E dali o Senhor Jesus dá a entender que talvez 50% da igreja seja salva. Como também em Mateus 24, a partir do verso 42, quando fala que se um pai de família, Jesus fala, pense nisso, se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele guardaria a sua casa para que não fosse arrombada. Essa casa é a nossa salvação e a forma com que lidamos com a palavra de Deus que chegou até as nossas vidas. Na parábola das 10 virgens, todas elas tomaram as suas lâmpadas, que é a palavra de Deus, e saíram ao encontro do noivo. Ao encontro do noivo. Então, se nós trouxermos para a nossa vida essa alegoria, imagine uma noiva indo em direção ao casamento. Se ela se preocupar com outras coisas, é porque o casamento para ela não tem importância. Então, elas saíram ao encontro, tomaram as lâmpadas, que é a palavra de Deus. Porque a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho até o estágio final da vida cristã. Porque lá em 1 Coríntios 1,30 diz que temos 4 estágios na vida cristã: sabedoria, justificação, santificação e redenção. A sabedoria de Deus nos conduz a Cristo. Porque nós não podemos ignorar que a bondade e a misericórdia de Deus é que nos traz a salvação e o arrependimento dos pecados. Depois nós encontramos a Cristo, a palavra de Deus, então somos justificados dos nossos pecados. Como diz lá em Romanos capítulo 4, no verso 24 e 25, que por causa das nossas transgressões Jesus foi crucificado e ressuscitou para a nossa justificação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, temos a justificação. Entramos no processo de santificação, que é a separação. A doutrina cristã, ela constrói muros. Ela constrói muros e não pontes. A oração não une, mas a doutrina separa, para que aqueles que estão daquele lado venham para o nosso. Por isso que lá em 2 Coríntios, no final do capítulo 6 e no começo do capítulo 7, diz que quando nós nos separamos, porque 1 Coríntios 15, 33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então a igreja ela foi chamada para uma obra, não foi para se estabelecer ou fixar amizades, mas evangelismo, salvação, indo em direção ao foco, ao objetivo. 1 Pedro 1,9 diz que naquele dia nós alcançaremos o objetivo final da nossa fé, porque a fé terá um fim na salvação das nossas almas. Por enquanto não, nós estamos combatendo o bom combate. A igreja ela tem que terminar a carreira, você tem que terminar a carreira, como diz 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 6 a 8. Desde agora estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida se aproxima, o tempo da nossa partida neste mundo se aproxima. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O objetivo do cristianismo é nós terminarmos a nossa carreira e guardarmos a nossa fé. Qual fé? Fé de salvação. Não de se estabelecer neste mundo riquezas, não de se estabelecer neste mundo propriedades, como a palavra diz em Mateus 6,19, não ajunteis tesouros na terra. 1 Timóteo capítulo 6, verso 8 e 9, tendo o sustento com o que se comer e se vestir, fique feliz com isso, porque os que querem ficar ricos caem em ruins suspeitas, em tentações, em laços, porque estará envolvido com o mundo capitalista e consumista, que não é o objetivo da igreja. Então, as 10 virgens, elas tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo.
dentro do objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é a salvação de almas. Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque o Evangelho veio dos judeus, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Como está escrito, de fé em fé, o meu justo viverá pela fé, porque a justiça de Deus se revelou no Evangelho. Quer dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, o ser humano merecia morrer, a morte espiritual, eterna, mas Deus amou o mundo de tal maneira, assume a nossa culpa. Colossenses 1, 19 e 20. Deus se reconcilia consigo mesmo, com a punição que ele próprio estabeleceu, que foi a morte espiritual. O salário do pecado é a morte. E de Adão até os nossos dias, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Somente pela cruz de Cristo somos restaurados. Agora, não pode sair do objetivo. Então elas tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Lucas 24, 47. Que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Evangelho é pregação de arrependimento para remissão. Quando Jesus começa a pregar lá nas regiões do Jordão, né, ali na Galileia, Galileia dos gentios, ele começa a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. As primeiras palavras de Cristo, as últimas encontramos lá em Atos 1:3, que ele falava das coisas concernentes ao reino de Deus. Só que no versículo 5 de Mateus 25, 5 e 6, diz que tardando o noivo, todas foram tomadas de sono. Hoje, o sono espiritual na igreja é a falta do objetivo do Evangelho, que é a salvação da alma. A igreja hoje ela está se estabelecendo como um mundo. O mundo, amados, nós temos que buscar. Quando Deus fala com Moisés no Sinai, ele diz assim: volta ao Egito para buscar o meu povo. Veja, o Egito representa o pecado, a vida passada. Porque depois do Egito vem a trajetória no deserto, que é a nossa vida hoje. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 1,17, diz que nós devemos viver em santidade no tempo que nos resta da nossa peregrinação nesse deserto, onde Canaã representa o céu, o arrebatamento. 1 Coríntios 15, 52 a 58, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, 1 Tessalonicenses 1, 10, 5, 9, Romanos 5, 8, 9, Isaías 26, 20 e 21. Então, o tempo da nossa partida está próximo. O sono espiritual, que as 10 virgens foram tomadas, é a igreja se preocupar com outras coisas, aliciadas e instigadas por falsos profetas, onde o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus, capítulo 24, no verso 4, 5, 11 e 24, 1 e 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos verso 4, onde o próprio anticristo viria, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, Apocalipse 16, e Mateus capítulo 24 também, e a própria 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 6 até o 12, eles fariam sinais e prodígios da mentira para enganar aquelas pessoas que não permaneceram na palavra de Deus, palavra de salvação, para sua alma alcançar o objetivo final, que é a salvação. Então foram tomadas de sono, e a igreja hoje está voltando ao trato passado, misturando lei, misturando o judaísmo, apresentando sacrifícios, ofertas, onde Hebreus capítulo 10 diz que Jesus, com um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre aqueles que vão sendo santificados pelo sangue dele. Então não resta oferta pelo sacrifício. 2 Pedro capítulo 1, no versos 3 e 4, diz que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade nos foram doadas, e as suas ricas e muito preciosas promessas nos foram doadas. O que nos é doado pelo sangue de Cristo, o que você quer comprar? Então, mas é por causa do egoísmo, lá de 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. E no versículo 6 lá de Mateus 25, diz que após esse adormecer, disse assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. O objetivo que elas saíram era para isso, para encontrar com o noivo, mas adormeceram. Hoje, você pode estar num sono espiritual, mas de repente você está buscando na palavra.
E isso é a lâmpada para os nossos pés. O azeite representa o Espírito. Essa parábola das 10 virgens, quando fala da prudência, fala de uma palavra promenismo do grego, que quer dizer uma disposição mental para tal. Às vezes você está com uma disposição mental para servir a Deus. Então, você está enchendo a tua lâmpada, o desejo pela palavra. A palavra está enchendo o teu coração. Então, ainda que você tenha sido tomado por um sono, olha o grito, à meia-noite, a nação de Israel já voltou. A apostasia está aí no meio da igreja. Acorda! Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tua palavra, a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Por isso que o povo, a igreja evangélica no Brasil está dormindo. Porque quando não há profecia, o povo se corrompe. Se afastaram do reino de Deus, do objetivo do evangelho, que é salvação de alma. A meia-noite é porque a nação de Israel já voltou. As profecias estão aí diante dos nossos olhos. O tempo de Noé, o desinteresse pela palavra, o tempo de Ló, a depravação moral do homossexualismo e da idolatria da sociedade para tudo quanto o que não presta e o que é contra Deus, onde diz que nos últimos dias os homens seriam desafeiçoados. Desinteresse por Deus, desinteresse pela palavra e pela salvação. Então, elas saíram e foram ao encontro, as 5 prudentes. As 5 nécias que não se preocuparam com a palavra, se preocuparam com o resultado, como Esaú, que perdeu a salvação por causa de um prato de lentilha, e perder a salvação por causa dos resultados é você banalizar a palavra de Deus, é você fazer votos, campanhas, esquecendo-se da cruz de Cristo, porque em 2 Pedro 1,9 diz que aqueles que não estão habitando essas coisas, quer dizer, uma vida de santificação diante de Deus, é porque esqueceram da purificação dos pecados de outrora. Esqueceu o objetivo por qual veio a igreja. E da igreja primitiva, que era uma vida de santificação. Então as 5 nécias falaram, dá-nos do teu azeite, para que não perdamos tempo. E aí elas falaram, não, para que então nós não venhamos chegar atrasadas para o encontro com o noivo. Vai e compre dos que estão vendendo. Vai comprar depois, quando você perder a tua salvação por não se voltar ao objetivo do evangelho, que é a salvação de alma. Vai comprar dos que estão mercadejando a palavra de Deus, desses falsos profetas, dessas igrejas da fama, que não estão nem aí com a tua alma. Eles estão aí com os carros importados que eles estão andando. Eles vão dar conta com Deus. Eles não vão participar do tribunal de Cristo, lá de 2 Coríntios 10,5, não. Onde é para nós recebermos galardão. Aqueles que acreditaram no sangue de Jesus e continuaram no objetivo, porque a dispensação da graça da qual nós estamos vivendo, de 1 Coríntios 4,2, diz que o que importa dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis à palavra. Apocalipse 3,8, eis que tenho posto aberto uma porta diante de ti que ninguém pode fechar, que tendo pouca força não negou nem minha palavra e nem o meu nome. No versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Os falsos profetas estão vendendo a palavra de Deus, como dizem em 2 Coríntios 2,17. Não somos como estes mercadejadores da palavra de Deus. Nós pregamos como se estivéssemos diante do próprio Deus fisicamente. Por isso há temor em nossos corações, para anunciar a palavra, para a salvação. Vai lá agora e vai e compra deles. Quando aconteceu o arrebatamento, vai nas igrejas da fama comprar o resultado. Vai mercadejar a palavra de Deus agora. Não, amados. Está na hora de nos voltarmos agora para uma vida de santificação, para o objetivo do evangelho, que é a salvação das nossas almas. Romanos 13:11. Já é hora de vos despertar. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. A vós outros, aqueles a quem foi revelada a palavra de Deus. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras do livro desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo.
As profecias estão aí, não tem como negar. Uma política global está programada para 2020, para a chegada do anticristo. Apostasia, arrebatamento, manifestação do anticristo. A apostasia já está aí. A manifestação do anticristo pode estar programada já por meados de 2020. O arrebatamento da igreja é antes. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono espiritual. A hora, em 1 João 2,18, o apóstolo João diz que porque saíram já muitos anticristos, então nós sabemos que é a última hora. A deturpação da palavra de Deus está aí dentro das igrejas evangélicas no Brasil. Então, desperta, ó tu que dormes. Desperta a noiva de Cristo. Volte ao caminho. Saia. Você saiu um dia ao encontro do noivo. Não perca o foco. Continue olhando para o altar. Lá está o amado noivo nos esperando. Amém? Sou o pastor Fábio Russo. Nossa comunidade cristã Casa de Oração está localizada ali na Avenida General Penha Brasil, 2467. WhatsApp da igreja, nós atenderemos com o maior carinho, dando respostas bíblicas, orientação, é o 98499-6628. Amém, meus amados? Acompanhe no YouTube as nossas pregações, advertências contra os falsos profetas dos últimos tempos. Amém? E fique na paz do Senhor Jesus.